A paz do Senhor, queridos, eu sou o pastor Mário Lima e já desejando para você uma bênção muito grande. A palavra que você vai ouvir agora é uma palavra de fé, uma palavra profética, que você possa ser fortalecido, que Deus possa falar contigo, que Ele possa cumprir as suas bênçãos sobre você. Você que ouve esta programação, essas mensagens, eu creio que Deus tem muitas promessas para a sua vida. O pessoal aí da Flórida, os irmãos que têm assistido as mensagens, Deus abençoe você, continue assistindo, procure, busque, Deus tem algo muito grande para você aí em Portugal, os irmãos que têm acompanhado as mensagens, tem sido algo tremendo. Deus vai abençoar muito a sua vida, a sua família, vai prosperar em tudo que você faz. Os irmãos aqui no Brasil, como Itaquaquecetuba, tem a irmã Cineia, que tem um filho. Irmã, Deus te abençoe, continue, entre em contato com a igreja, congregue, não deixe de ouvir a palavra de Deus, estude a palavra, vá louvar o Senhor, que Deus tem algo muito grande na sua vida. A todos, Deus abençoe e continue orando, adorando, glorificando a Deus, que Ele é muito bom. Deus te bendiga. Tchau. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis. Eu queria passar aquilo, ou compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. É uma dificuldade, eu estava falando com o pastor Fernando, de a gente procurar um texto para pregar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, fico procurando. Como a gente lê muito e fica lendo todos os dias, tem o hábito de ler e ler bastante a Bíblia, parece que não tem aquele impacto, então tem que ir para a oração, né? Senhor, revela, faz alguma coisa que parece que não tem mais novidade. De repente o Senhor nos surpreende, e Ele me deu um texto essa tarde, é um texto muito conhecido, Gênesis 15, e eu queria compartilhar com os irmãos, mas ao mesmo tempo, eu creio que é uma palavra profética. Hoje é moda falar, né, dessas coisas, palavra profética. A gente fica até meio assim para falar, porque é uma moda terrível hoje, né? Palavra profética, unção profética, e a gente fica até meio receoso de falar, né? Mas eu creio que, independente de qualquer coisa, o Espírito Santo, Ele tem uma palavra para os nossos corações. E eu creio que essa palavra vai vir do trono, né? Porque Deus conhece a minha vida e Ele sabe do esforço, e o intuito nessa noite é realmente uma palavra profética. Vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler direto até o versículo de número 11. Uma leitura extensa, não vou me demorar não, eu creio que até 12, meia-noite, 10 para meia-noite, eu estou terminando. Diz assim a Bíblia, texto atualizado: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, ou algumas versões, descendência. E ele
creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma ovelha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, depois uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades. Mas defronte, umas defronte das outras. E não partiu as aves. É um detalhezinho, né? Que eles... As aves de rapinas desciam sobre os cadáveres. Porém, Abrão as enxortava. Amém. Uma leitura bem extensa. Tem crente que nem é acostumado com um versículozinho só, e vem o pastor Mário ler quase um capítulo, né? Mas eu achei tão interessante essa leitura. E vou dizer por quê. Meus amados, se trata aqui de uma personagem muito conhecida que é Abrão. Abrão é aquele indivíduo que foi chamado, como diz o mesmo texto aí, de Ur dos Caldeus. Perdão que eu me engasguei com a água. E Deus lhe prometeu abençoar. Deus prometeu muitas bênçãos para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. E a ordem de Deus era que ele seguisse os seus conselhos, fosse em direção para um caminho que nem ele mesmo sabia o endereço. E Deus prometeu para ele muitas coisas. Deus prometeu para ele uma posteridade. Deus prometeu para Abraão que ele seria uma bênção. Deus prometeu para Abraão uma terra nova, ou seja, novidade. Que ele seria abençoado. Que as famílias, através dele, seriam abençoadas. E Abraão foi um indivíduo que teve essas promessas. Né? O tempo foi passando e chegou o momento que as coisas mudaram de uma hora para outra contra Abraão. Abraão caiu não em contradição, mas ele caiu em problemas que, ao olho da lógica, e combinando com as promessas, se eu estivesse vivendo o momento, ou quem sabe uma outra pessoa poderia até questionar: puxa, mas foi feita uma promessa. Deus prometeu me abençoar. Deus me tirou lá de Harã, onde eu já vivia próspero. Não é? Harã significa estreito. E Canaã significa largo. E ele me mandou para um lugar largo, porém, eu estou me enrolando cada dia mais. Ele vai para o Egito. A terra não produz, ele parece que entra numa maldição terrível, sequestram o seu sobrinho, ele tem que treinar 300 homens, ele tem que armar esses homens, ele tem que guerrear contra reinos poderosos, mas o Senhor sempre lhe dando a vitória. O importante é entender que Abrão não desistiu de continuar crendo e esperando as promessas. Ele continuou, mas quando chega no versículo 1 do capítulo 15, a Bíblia diz assim: depois, o hebraico diz imediatamente. Imediatamente é alguma coisa, imediatamente depois dos acontecidos, das provas, das lutas, da guerra, do sequestro, da vitória, do dízimo que ele havia dado a Melquisedeque, do encontro do rei de Sodoma e Gomorra. Depois, imediatamente, esse imediatamente do hebraico, ou depois destas coisas, ou deste acontecimento, nós teríamos que parar um pouco para pensar nisso aí. Dá a entender que Abraão, exausto, entra na sua tenda, se assenta em algum lugar, quem sabe para descansar. É lógico que teve uma redação,
né? Teve uma edição, mas eu acredito que nesse texto aqui, imediatamente depois dessas coisas, ou desses acontecimentos, Abraão precisava de um refrigério. Ele precisava ouvir uma palavra diferente, muito cansado, muita guerra, muita desordem que aconteceu. E agora ele está dentro da tenda, cansado, olhando para Sara, sem saber muito o que fazer. Está próspero, tem riqueza, mas ele está, parece que muito exausto. Uma coisa eu descobri no texto: ele está com medo. Medo de quê? De que as coisas se repitam. Medo de quê? Um camarada que recebe uma promessa deveria estar afoito. Um indivíduo que recebeu a promessa que ele recebeu, de abandonar tudo. Abraão sempre foi diferente. Deus não chamou Abraão à toa. Mas ele está com medo. Olha que Abraão é o pai da fé. Por isso que a Bíblia diz: não temas. É a primeira vez na Bíblia, que aparece esse termo, palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor. É a primeira vez. Até aqui esse termo não é usado. Disse o Senhor, falou o Senhor a Abraão, mas pela primeira vez, e veio a palavra do Senhor. Isso vai se repetir mais de 275 vezes no Antigo Testamento. Mas ela é profética. E veio a palavra do Senhor, exatamente quando Abraão está exausto, cansado. Ninguém sabe se ele quer desistir, mas ele está cansado. Quem sabe meditando. Eu creio que ele está meditando no passado. Ora, quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai-te, não é? Esse texto em hebraico, lav lecha, se diz em hebraico, lav lecha, sai-te para ti mesmo. Como se procura algo dentro de você. Quem sabe ele não está vendo isso agora. Ele não está meditando, ele não está pensando: puxa vida, eu vim de Ur dos Caldeus, eu vim de uma tradição totalmente idólatra. Diz a história, a tradição diz isso, que um dia o pai de Abraão saiu de casa e deixou Abraão cuidando dos deuses. Isso está na tradição. E o pai, quando voltou, os deuses estavam todos quebrados, porque Abraão se invocou e quebrou todos os deuses. E tinha um maiorzinho assim, depois pegou o pau, né? Que ele quebrou os deuses, colocou perto daquele Deus lá. E quando o pai chegou, Terá disse: mas o que aconteceu aqui dentro dessa casa? Ele disse: não sei. Mas como é que você não sabe? Os deuses estão todos quebrados. E Abraão disse: olha, eu fui colocar comida, que era costume colocar comida para os deuses. E eu coloquei comida e aquele Deus ali, que é o maior, ficou enciumado. E ele pegou aquele pau ali, quebrou tudo no pau aqui, e voltou lá e ficou no lugar dele. E o pai disse: mas isso é mentira. Disse: foi, isso aconteceu, mas não pode. E Abraão disse: mas por que não pode? Porque estátua não anda, estátua não bate ninguém. E aí diz a tradição diz isso. Pode procurar em qualquer livro que fala da tradição. E então Abraão diz: mas se não anda, se não fala, se não vê, como é que o senhor crê nesse negócio aí? Então Abraão era diferente. Por isso que Deus chamou Abraão do meio daquela família. Porque ele já tinha uma outra visão. Ele já tinha um entendimento que existia um Deus vivo e que as estátuas não resolviam o problema. Agora, quem sabe ele não está pensando nessas coisas, exausto, pensando tendo uma reflexão. Não é? Aí vem a palavra do Senhor, imediatamente. Irmãos, a palavra vem imediatamente. Ela vem em nosso encontro quando menos nós esperamos. Sabe, quando menos você espera. Às vezes você está esperando do Oriente, vem do Ocidente, de baixo, vem de cima. Às vezes você tem um projeto já engatado, já tem algo, e vem a palavra de Deus imediatamente para te socorrer, para te acudir, para você não agir daquela maneira, para você andar na direção de Deus. Porque Ele quer que nós andamos na sua direção. O crente tem que andar na direção de Deus. Amém? Ele quer que nós sigamos a sua direção. Agora veja que interessante.
A Bíblia diz, primeiro, que ele estava com medo. Mas sabe o que é que eu vejo aqui nesse capítulo? Quando Deus quer abençoar? Escuta isso aqui, ó. Deus começa pelo improvável. Diga improvável. Qual é a definição de improvável? Não há probabilidade. Era impossível o que Deus vai falar aqui acontecer, se não fosse o agir da palavra profética de Deus. Era impossível Abraão ser pai, não porque ele não podia ser pai, porque a sua esposa era estéril. E Abraão até aqui não teve concubinas. Ele era isento desse pecado aí, e ele não tinha filhos. Era improvável que acontecesse ali um milagre da natureza, e ele tivesse um herdeiro de dentro de sua casa, gerado dos seus lombos. Mas é aí que Deus vai falar, no improvável. Quando o indivíduo diz, não vai ter mais jeito. Quando o indivíduo diz, quem vai ser o herdeiro é o Eliezer, o que veio de Damasco. Porque ele é o mais velho, porque ele é o mordomo, a não ser que ele tenha um filho, e esse filho seja adotado. Quando tudo é contrário, quando as esperanças estão se esvaindo, quando a visão está se apagando, aí aparece a palavra de Deus, e diz, vai mudar, porque a palavra vai entrar em ação. Quando Deus libera uma palavra, a coisa muda. E é isso que Deus vai falar para Abraão. É lógico que o texto é longo, precisaria de muito tempo para entrar em todos os detalhes, principalmente no sacrifício. Mas se der tempo, nós vamos chegar lá. Veja como é que diz a palavra. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo tem a ver com proteção. Ontem eu falava para a igreja, para 8 pessoas, que Deus nos trata de uma forma tão especial. Eu falava para eles, olha como Deus nos trata em Zacarias 2:8, menina dos olhos. Isso é um carinho muito grande. O que é menina? A menina é a pupila, é algo que está entre a íris, é o miolinho do miolinho do miolinho. Requer um cuidado a qualquer custo, tem que ser protegido, tem que ser cuidado, tem que ter, é um negócio muito fino. O grego diz que é algo que fica entre as luzes, por causa da íris, algo colorido. É o responsável de transmitir as cores, é onde o cérebro faz a convergência de que você está vendo. E ele diz, olha, nada pode tocar aí, porque quem toca nos meus, toca na menina dos meus olhos. Você é como menina dos olhos de Deus. Você é como nós somos. Isso é um carinho. Isso é ele dizendo, eu te protejo. Porque é automático, né? Alguma coisa aparece no olho, o olho fecha rapidinho. Porque é automático, é na natureza. Faz parte da criação, da coordenação motora automática, da própria visão. Você coloca o dedo no olho e faz assim, porque é própria, é proteção total. É Deus dizendo, assim como a menina no teu olho é protegida pela tua pálpebra, pela rapidez do abrir e fechar, do não permitir que alguma coisa chegue lá, eu te protejo, eu te guardo, tu és meu. É assim que Deus nos trata. E às vezes nós não agradecemos. Eu estou lendo um livro, e o nome do livro é Fale Menos e Pense Muito. Eu ganhei de presente do presidente da Hollins, coreano tremendo. E eu li lá um capítulo, é a arte de agradecer. E às vezes nós não sabemos agradecer. Então, irmão, mesmo na tenda, mesmo depois de uma batalha, mesmo depois de uma guerra, mesmo na aflição, mesmo na tribulação, Deus está dizendo, eu sou o teu escudo. Acabou. Ou seja, eu te dou proteção. Eu guardo a tua vida, a tua alma, o teu espírito. Eu guardo o teu caminho, eu guardo a tua família. Eu guardo tudo que você for fazer, porque eu sou o teu escudo. Você é menina dos meus olhos. Olha o que ele diz em Malaquias 3,17. Você é para mim particular tesouro. Que coisa é?
Quando ele diz particular tesouro, porque era costume se esconder os tesouros para não roubar. Cavava buraco. Entendeu como é que é o negócio? Ou seja, tem a ver com guardar, com proteger. Todas as linguagens que Deus usa para falar conosco, gente, nós somos tesouro de Deus. Sabe o que significa isso? Nós temos valor. Tem crente que acha que não tem valor de nada. Amém, glória a Deus. Né? Cada um acha o seu valor que tem, mas nós somos valorosos, porque somos propriedade do Deus Todo-Poderoso. Talvez Abraão está pensando aqui, meu Deus, mas ele diz, eu sou teu escudo, Abraão. Aí ele já profetiza, o teu galardão vai ser grande. Galardão aqui é bênção. Galardão aqui é promessa. A palavra galardão não tem definição, só no mundo espiritual, a não ser quando nós materializamos para presente, para coisas, mas a palavra galardão é muito extensa. E aqui tem a ver com a promessa que Deus fez a Abraão. E ele está pensando que é coisinha pequena. Só ali em Siquém, ali perto dos rios, Jordão, perto do Mar Morto. Deus diz, não, a coisa é grande, é bem, muito mais além. O que eu tenho para a sua vida, Abraão, é coisa extensa. Ele já tinha dito isso no capítulo 14, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, aonde a sua visão alcançar, olhe, porque Deus tem uma coisa com o olho de Abraão. 4 vezes, Deus manda Abraão olhar para alguma coisa. Aqui ele vai mandar olhar para o céu. No capítulo 14 ele manda olhar as montanhas e as terras. Não é assim? Depois ele vai dizer no outro capítulo, no capítulo 18, ele vai dizer, olha para mim. Olha para Jeová, o texto da corrigida. E olhou Abraão. Irmãos, Deus é teu escudo e o teu galardão vai ser muito grande. Eu não estou aqui querendo colocar uma fé ilusória, porque eu prego com o pé no chão. Não gosto de prometer, porque isso não existe. A promessa já foi feita a você, desde o dia que você aceitou Jesus. Tem um corinho que nós cantávamos, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, agora sou feliz, agora vivo bem. Não é assim? Então, desde o dia que você aceitou Jesus, a sua vida foi transformada, Deus já fez promessa para você, e se Ele fez, Ele as cumprirá. Aqui para Abraão, é uma conversa particular, como quem sabe no seu coração, Deus está falando para você agora. No seu íntimo. Eu sou o teu escudo. Eu te guardo. Meu Deus, para o relógio. Eu tenho que correr. Eu te protejo. O teu galardão é grande. Ponha isso no coração. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que você está buscando a Deus. Se você está buscando, então espere que Ele vai cumprir na sua vida. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Os passos, às vezes, é que é difícil, a jornada é longa, é espinhosa. Abraão, para chegar até aqui, vocês lêem a trajetória dele, mas Deus não vai deixar Abraão de mãos vazias. De mãos vazias, amém? Então vamos continuar, que eu vou texto por texto. Eu quero pregar assim hoje. Abraão está preocupado, Abraão foi exortado para não ter medo, Abraão está na tenda. Irmãos, todo pregador fala do versículo 5, mas o negócio é o seguinte, Abraão na tenda não consegue, dentro da tenda não se prospera. As tendas feitas de couro de cabra, elas bem feitas, aliás, mas na tenda não se prospera, na tenda ele não tem visão, na tenda, é o seu mundo agora, é a tenda. Sara fazendo um pão, os empregados pastoreando as ovelhas, Eliezer olhando as tendas, que segundo a tradição eram 9 tendas, tem empregador que diz que era 12 tendas. Bom, a quantidade de tendas não interessa. Só sei que um nômade desse aqui, porque ele vivia uma vida nômade, ela é no mínimo 8 tendas. No mínimo 8. Alguém para tomar conta disso, no caso aí Eliezer,
o homem de confiança, mas ele não consegue ir mais além, porque a visão dele é pele de cabra. Sabe aquela coisa de que eu vou me trancar e vou resolver meus problemas a partir daqui? Não é verdade. A visão é encurtada, a dimensão das ideias se acaba, porque ali passa a ser o mundo de Abraão. A tenda. E dentro da tenda ele só consegue ouvir quem está lá fora. É igual os discípulos trancados no domingo da ressurreição, lá na casa em Jerusalém. Estavam lá, mas estavam com medo. E trancados, não tem nada, não vai acontecer nada, mas também ninguém sai, ninguém prospera, ninguém consegue fazer a obra. Mas Deus diz assim: vem cá, eu vou te tirar da tenda. Deus tira Abraão da tenda. E é interessante que quando Deus tira Abraão da tenda, aqui eu vou ter que falar alguma coisa, Deus pede para que ele olhe para os céus, no plural. Olha para os céus. Ou seja, tire a visão da matéria. Tire a visão da pele de cabra. Tire a visão desse mundinho que você formou dentro da tenda. Tire a visão da desilusão, porque às vezes a desilusão ela é uma coisa concreta na nossa vida. Tire a visão, agora você olha para os céus. E ele olha. E eu acho interessante, irmão, que isso aconteceu à tarde. O judeu, ele olha para o céu, e quando a primeira estrela brilha, é noite. Só quando a primeira estrela brilha. Talvez você possa dizer assim: puxa vida, mas será que ele sabe? Ele sabe a posição da estrela, aonde é, então eles olham para lá. Tem uma estrela que brilha antes, é a primeira que brilha. Todas as histórias fantásticas do Gênesis acontecem à noite, ou na virada do dia. É na virada do dia. Deus tem um segredo com a noite tremendo. Porque quando ele fez o homem, foi na virada do dia. A Bíblia diz: aí veio a tarde e amanhã. Foi durante a noite que o negócio aconteceu. Os dias começam pela tarde. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e Eva, lá no texto, foi à tarde. A Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão à tarde, na virada do dia. E quando nós olhamos lá no texto hebraico, anoitecendo. Isso aqui foi à noite. Deus esperou a primeira estrela, esperou a terra dar aquela volta, o hemisfério ficou iluminado de estrelas, e ele diz: agora conte as estrelas. Isso aqui eu acho interessante, porque eu estava lendo o texto e eu entendi que Deus está preparando Abraão para levá-lo a um êxtase. É coisa de doido isso aqui. Você só vai ver no versículo 12. Mas ele vai entrar em um êxtase tão profundo, a Bíblia diz que é aterrorizante. É como se fosse um pesadelo gostoso. É uma treva, é uma escuridão, é um sono, é um negócio. Mas é lá que Deus vai falar com ele. Segredos. Eu já vou de antemão falar para você. Na escuridão, no pavor. Sabe aquele pavor quase que virando síndrome do pânico espiritual? Lá no fundo você vai ouvir uma voz. Deus falando contigo. Tira o olho da matéria. Tira o olho da lógica. Olha para o céu. Agora, conte as estrelas. Quem conhece constelações de cor, são muitas. Se ele conhecer o zodíaco, e mais 4 constelações bíblicas, ele vai contar 5.000 estrelas. Se ele conhecer, ele consegue contar 5.000 estrelas. Mas ele tem que conhecer, tem que saber o que vai contar e separar uma constelação da outra para não repetir depois. É impossível alguém contar a olho nu todas as estrelas que você está vendo no céu. Deus está dizendo: olha para o impossível, porque é lá do impossível que eu vou gerar, que eu vou operar o milagre.
O milagre não vem da lógica vem a lógica, é importante, vou admitir que a lógica é importante, mas o milagre não sai dela. O milagre só sai do impossível. Contei 4.000, Senhor. Me perdi, vou contar. Não dá para contar, mas continue olhando. Porque quando você estiver olhando, Deus está operando o milagre. Enquanto você olha, Abraão, Sara vai gerar um óvulo. O seu ovário, isso aqui são palavras minhas, pelo amor de Deus. O seu ovário, lá no fornículo, vai cuspir um ovinho, e ela vai ficar fértil, e ela vai engravidar, e você vai ser pai de um filho. Isso pode acontecer depois, mas olha para o impossível. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Às vezes, nós temos medo já do que é possível. Já ficamos assustados com aquilo que é possível. Imagina o impossível. Não chega às vezes nem na nossa mente. Mas eu entendi aqui que eu só vou onde a minha mente vai. E a minha mente tem que chegar lá primeiro. Chego depois. Amém? Tudo que você vê hoje aí já estava na mente de Deus. A mente de Deus fez primeiro, depois se materializou. Quando Deus foi fazer Adão, a mente de Deus já tinha criado Adão. A palavra bara no texto lá é bara. Existe 7 vaiomer na Bíblia. Vaiomer é a palavra para o português. E disse Deus, vaiomer, e disse Deus, vaiomer, e disse Deus. Mas quando chega lá no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus coloca a forma na primeira pessoa do plural e ainda usa a forma possessiva do pronome nós, a nossa. Façamos a nossa imagem. Irmão, fica tranquilo. Lá no céu tem um Deus que é a tua cara. É parecido com você. É você que, sabe a palavra imagem, no Belmont, ou Belmont, com T mudo, significa reflexo. Nós somos o reflexo de Deus. Então há um Deus parecido comigo no céu. O camarada pode ser negro da cor dessa caixa. Há um Deus lá parecido com ele. Porque Deus nos criou à sua semelhança. E no mundo espiritual somos muito parecidos com Deus. Então, se somos parecidos com Deus e somos obra das suas mãos, Deus cuidará de nós de uma forma especial. Então, o verbo lá é bara, fazer do que não existe. No capítulo 2 é asa, fazer da terra. Antes de Deus fazer você da terra, Deus te fez na sua mente. Te produziu na sua intimidade. E disse, vai ser desse jeito. Vai ter o olho azul, vai ter o olho castanho, vai ter o cabelo preto, vai ter o cabelo crespo. Vai ser desse jeito, porque é minha semelhança. Amém? Então Abraão está agora olhando para o impossível. Está imaginando, meu Deus. Aí Deus continua. Conseguiu, Abraão? Não consegui não. É impossível. Por que, Abraão? Porque muitas, são muitas. Assim será a tua descendência. A sua descendência, isso é uma hipérbole, não é? Benéfica. Porque só a Via Láctea, ela existe aí 200 bilhões de estrelas. E o mundo nunca vai chegar nesse número de pessoas. Mas eu acredito que é para Abraão entender que o que Deus tem para ele é muito maior do que ele imagina. Ele imagina em carneiro, em camelo, em poço, em cabras, em vacas, em empregados, em ouro. Deus tem outro projeto que vai muito além disso. E às vezes nós ficamos pensando em coisinhas pequenas e achando que é grande. Mas é a nossa mente que chega até ali. Só sei de uma coisa, irmãos. Que nessa noite Deus está pedindo para que você, nós possamos olhar para o impossível. A Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, gasta 12 versículos com Abraão.
E tudo que ele disse com Abraão foi pela fé. Foi pela fé. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Abraão ofereceu. Pela fé Abraão habitou numa terra que nem era lei, ele era alheio lá. Era terra estranha, mas era dele pela fé. E a Bíblia diz que ele habitou, olha que loucura, com Isaac e Jacó na mesma terra. Pela fé. Porque Abraão conseguiu seguir os conselhos de Deus e alcançar o impossível na visão. Qual é o teu possível nessa noite? É muito pequeno para o que Deus tem para o amanhã para você. Deus tem coisas fantásticas. Aqui, Deus amplia a visão de Abraão e Deus desafia a ir além, que é contar as estrelas. Glória a Deus. Eu creio que você saiu da tenda. Agora tem uma outra coisa que me chama a atenção no texto. É o versículo 9. Eu vou ter que andar rápido, tenho 10 minutos. No versículo 9, Abraão pede uma oferta. Deus pede uma oferta para Abraão, porque ele vai ratificar a promessa e vai fazer uma aliança com Abraão. Mas aí, olha que esquisito é essa oferta. Ele diz assim: pega uma vaca, ou novilha, uma cabra, um cordeiro. Cordeiro, irmão, não é carneiro, amém? Um cordeiro, e especificou ambos. Eles devem ter 3 anos. Segundo o cientista, 3 anos é a força máxima de qualquer animal. Quando ele atinge 3 anos, ele está no seu ápice da saúde. E é verdade. Principalmente com cabra, com vaca, com camelo, com cavalo, com ovelha, com esses animais aí. Com 3 anos é o máximo. A partir de 3 anos, ele vai continuar, mas não é mais a mesma coisa. 3 anos tem muito significado, que eu não quero adentrar aqui na tradição judaica. Também significa os 3 períodos de Abraão. Mas também significa a fortaleza do sacrifício. É interessante que ele pediu primeiro uma novilha. Significa renovo e força. Abraão está sendo prometido. Aliás, Deus está prometendo a Abraão, já no pacto, uma profecia. Olha, você vai ser renovado, você vai ter força, porque em todo Levítico a novilha significa renovo e perpetuar a bênção. Ou seja, Deus está dizendo: a minha bênção que eu fiz contigo, para você é perpétua. Eu não mudo. Como que dizendo, Abraão, lá em 2012 vai ter um crente abençoado por causa disso aqui. Por causa dessa promessa. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em 2020 vai ter crente sendo abençoado. Porque a Bíblia diz que Abraão creu. E isso no versículo 7. E isso no versículo 6. E isso reflete em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 3. Não é? Se nós formos ler Gálatas 3, versículo 6. Tiago 2, 27 e 28. Isso vai refletir em todo o Novo Testamento. Abraão creu e isso lhe foi imputado. Foi creditado na sua conta como justiça. Mesmo sendo homem, mesmo tendo suas falhas, ele creu na palavra de Deus. Traz uma vaca, uma novilha. Novilha significa renovo. Irmão, renovo é bom para nossas vidas. Tudo se renova. E o homem, para se renovar, só tem uma condição: no espírito. Porque o homem não troca de pele. O homem perde pele. É diferente. Mas não é trocando de pele que a serpente muda de serpente. Ela continua a mesma serpente. Não adianta trocar de pele. Não é trocando de casca que a árvore muda de árvore. Ela continua a mesma árvore. Se for caju, é caju, jaca é jaca. Não muda. E não é trocando de roupa que o homem muda de homem. O homem só consegue mudar
só consegue ter renovo no espiritual. Quando ele se encontra com Deus Todo-Poderoso, que ele está acabado, desgraçado, desprezado, abandonado, a sociedade não quer, ninguém mais quer. Aí Deus diz, eu quero, venha cá, eu vou lhe fazer novo, nova criatura e renova o cidadão. Só no espírito. Ele pode trocar de roupa, pode fazer plástica, mas quando alguém perguntar quantos anos você tem, ou ele nega, ou ele diz, eu tenho tanto, é velho. Porque esse renovo não funciona. Só o renovo espiritual. Sabe o que é renovo espiritual? Trazer a origem do homem com Deus, levá-lo para perto de uma comunhão profunda com Deus. Isso é renovo. E Deus está prometendo através da vaca, da novilha. Eu vou te renovar. E foi renovado, irmão. Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90. Quando o rei viu Sara, disse, que mulher linda. Vou querer para mim. Pegou a velhinha. Está para cá. E Abraão teve que mentir. Disse, não, minha irmã. Tem 90 anos. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus faz a obra, faz completa. A Bíblia diz lá no capítulo 11 de Hebreus, lá no versículo 9, ela recebeu fortaleza para conceber, ela se tornou jovem numa renovação de célula, de ovário, de útero, uma mulher com 90 anos ficou grávida, e antes de ficar grávida, o faraó se apaixonou por ela. E o rei de Siquém disse, é minha. O rei de Siquém, é minha. Renovo. Só Deus pode. Abraão, com 100 anos, teve Ismael, depois teve Isaac, Sara morreu, ele continuou tendo filho. Teve mais 6. Renovou de verdade. Você está pensando no quê? Deus, quando faz a obra, faz completa. Amém? É até cômico, mas é verdade. É só ler o Gênesis 25. Ele continuou. Deus pede uma novilha. Qual é a nossa novilha nessa noite? Depois Deus pede uma cabra. Fortalecimento doméstico. Aqui cabra tem a ver com doméstico na Bíblia. Porque o povo tem que ser mais a cultura. A cultura bíblica, entre uma vaca e uma cabra, se tirava o leite da cabra e não se tirava da vaca. Incrível negócio. Ou do camelo. As cabras mantinham as famílias com leite e com pele. Porque a ovelha era só para lã e para vender. A cabra mantinha. Significava no Levítico a prosperidade doméstica. E só um líder podia sacrificar ou uma cabra ou um carneiro. Acabou. E Deus diz, me dá uma cabra. Deus está prometendo para ele, eu vou fortalecer a tua família, as tuas rendas, a tua casa e a tua descendência será forte. Irmão, nós somos fortes. Por isso eu gosto de viver bastante, porque eu sou forte. Tem gente que diz, eu sou fraco. Eu sou o piolho do carrapato. Eu sou uma porcaria. Quando tem gente que vai orar, meu Deus do céu, dá até raiva de ficar perto dele. Irmãos, a Bíblia diz fraco, diga eu sou forte. E por que eu vou falar que eu sou fraco, se a Bíblia manda dizer que eu sou forte? Joel 3,10. Pega as vossas foices, faz dela lança, pega as estrovengas, fazem espada, e ainda diga para o inimigo, eu sou forte. E deixa ele se virar com medo lá, uma vez sou eu. Porque nós temos o Espírito Santo. E quem habita em nós é maior do que aquele que habita neles. Abraão, traga-me um cordeiro. Um filhote de carneiro macho passou de 3 anos, não é mais cordeiro. Por isso que a exigência é 3 anos. Ele é carneiro. Cordeiro é chamado também de borrego. Sabe o que é borrego? É até 3 anos. Filhote de carneiro. Então não se traduz para cordeiro. Hoje cordeiro é um filhote só. Mas até 3 anos ele é cordeiro. Significa literalmente a inocência. A santificação, o lado
holocausto dessa oferta que Deus está pedindo. Deus está dizendo: olha, na minha presença você vai ter renovo, você vai ter fortaleza, a sua família vai ser abençoada, mas eu quero santidade. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus vai dizer para ele depois. Porque lá no Levítico, os holocaustos era dado de coração. Era um presente que simbolizava aquilo, a minha manifestação da santidade, porque ela é abstrata. Então eu queria fazer algo palpável, então levava um cordeiro no holocausto, e Deus recebia, ele inteiro era queimado. Depois Deus diz: traga uma rolinha e um pombo. Pureza, simplicidade. Irmãos, eu vou terminar, me dá só 5 minutos. Quem aguenta 5 minutos aí? Sabe o que tudo isso aqui representa? Uma comunhão com Deus. Essas ofertas aí é Deus dizendo: eu quero ter uma comunhão contigo, vou entrar no teu profundo, no íntimo. Por isso que no versículo 12, dá uma lida no versículo 12. Ele entra em êxtase. Era comum se fazer um pacto e os pactuantes andar entre as partes cortadas. Abraão andou, glória a Deus. Na hora de Deus andar, Deus disse: eu não posso, Abraão não vai poder me ver pessoalmente. Joga um êxtase. Ele cai num sono profundo. Mas olha o tipo de sono. Dá uma olhada no sono que o cabra entra. Olha o sono, eu vou ler o sono, para depois voltar lá no texto. Ao pôr do sol, isso era tardezinha, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Está falando do peso do olho, da visão embaçada. É o êxtase, quando o camarada está numa comunhão profunda com Deus e perde até a força. Quem já tomou tranquilizante, eu já tomei, sei como é o negócio. Não quero tomar mais não. Queria levantar o braço, não podia. A mão parecia desse tamanho aqui, ó. Parecia que a cabeça parecia que tinha crescido. Ele levantava assim, meu Deus. Parecia que eu tinha dado quilômetros com a mão, e nada, a mão estava ali. É porque você nunca entrou num coma induzido, é terrível. Você vai querer e não vai, não tem jeito, você quer, mas não, o negócio não obedece mais. Sabe, mas isso aqui é comunhão. Amém? Isso aqui é pacto. É aqui que Deus vai bradar no meio de tudo isso. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina nessa terra. Irmão, nós somos peregrinos. Sou peregrino no mundo, longe estou do meu lar. Tem sendo assim? Então o que acontece? Voltando para o texto, é comunhão. Você tem comunhão com Deus? Quem tem comunhão com Deus? Mas tem um perigo na tua comunhão. A Bíblia diz no versículo 11 que as aves de rapina, olha que tremendo isso aqui, essas aves de rapina são os demônios que vêm tirar o holocausto do lugar, que vêm comer o que não é dele, que vêm picar o que não lhe pertence. É os demônios tentando impedir a comunhão de Abraão com Deus. É os demônios tentando impedir a aliança de Deus com Abraão. É lógico que é bilateral, de Deus nunca vai conseguir, mas do homem pode conseguir. Mas a Bíblia diz, mesmo sonolento, sabendo que o negócio é pesado para o lado dele, ele enxortava. Lá no Nordeste, ele tangia. Eu gosto de tangia. Enxortar não... Tangia, colocava para correr. Por quê? Porque a adoração, assim como nós somos menina dos olhos de Deus, a adoração a Deus é menina para os nossos olhos. Deve ser protegida,
É guerra. Se for guerra, eu vou entrar na guerra. Sai, capeta, porque a bênção é minha. Sai, demônio, porque eu quero ter comunhão com meu Deus. Sai, demônio, que eu quero ouvir a voz de Deus. Você não vai bicar o que não te pertence. Você não vai tirar do lugar, porque foi Deus que me deu e é com Ele que eu vou ficar. As aves de rapina estão aí. Não é abutre, é rapina. Eu falei ontem na minha igreja que eu sou o crente urubu. Ninguém quer ser crente urubu. Já viu alguém falar que quer ser urubu? Sou o crente urubu agora. Todo mundo quer ser águia. Mas vocês já estudaram urubu? Eu já fui dar uma olhadinha no urubu. Eu não sou bobo de falar uma coisa sem saber antes. Mas vocês já perceberam que o urubu não sabe andar na terra? Ele anda assim. Parece que a casa vai cair. Não é assim? Ele não sabe andar na terra, não foi feito para isso. O urubu, ó, é só aqui, ó. Gente, o urubu não se molha na chuva. Vai chover em Ribeirão Pires, ele vai para Rio Grande da Serra. Fica lá, ó. Ele entende tudo do céu, do ar. Vai chover lá, ele não pega a chuva. Ou a chuva não pega ele. O urubu não tem predador. Quem diabo vai querer comer urubu? Ninguém já ouviu? Vamos comer um guisado de urubu. Um galeto de urubu. Já foi na padaria buscar um urubu assado? Ninguém vai. Ninguém quer urubu. O urubu purifica. Então hoje eu sou crente urubu. Porque a minha cabeça tem que estar no céu. Abraão está aqui fazendo sacrifício, mas a cabeça dele está na comunhão com Deus. Irmão, deixa eu terminar. Eu tenho muita coisa, mas eu quero terminar. Vele pela sua comunhão com Deus. Porque é comum nós falarmos assim, Jesus está em mim, irmão. Ou eu estou em Jesus. Mas a conversa de Jesus é vós em mim e eu em vós. Isso é comunhão. Isso é uma transação espiritual que é quase que impossível a física. Mas em Cristo é possível. Ele em nós e nós nele. Isso é comunhão. Vele pela ssua comunhão. Adore a Ele, magnifique a Ele, bendiga a Ele, louve a Ele, ore para Ele, por Ele, para Ele, pedindo para Ele, faça as obras dEle, opere para a igreja, faça alguma coisa na sua caminhada, e cuidado com as aves de rapina, que elas podem vir de várias maneiras, no mundo espiritual, elas vêm te atacando no espiritual, mas elas podem vir com pessoas, com coisas materiais, para tirar a tua atenção da palavra, para tirar a tua atenção da meditação, a tua atenção da oração, e nesse momento, o seu êxtase vai por água abaixo, você perde a comunhão com Deus. E aí, Deus vai dizer, anda na minha presença, vem para cá, porque a obra que eu tenho para fazer na tua vida é grande. Quem entendeu essa palavra? Aqueles que estão com o Senhor. Vai ter sempre o Senhor falando perto dele. Aí, irmãos, aí você vai poder dizer assim, como disse Abraão. A Bíblia diz que, no capítulo 4 de Romanos, no versículo 20, que Abraão não duvidou da promessa. Ele podia ter duvidado, mas ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Esse dando glória a Deus, eu demorou muito para entrar, para cair a ficha, porque é uma linguagem do Novo Testamento, é uma linguagem muito recente, mas ela é também usada no Antigo Testamento. É lógico que tem aquele dedo da tradução, mas o que ele glorificou a Deus ali, ele manteve-se na fidelidade. As suas obras alegravam a Deus, as suas palavras alegravam a Deus, as suas atitudes alegravam a Deus. Então ele ia sendo fortalecido. Amém?
Fazia uma obra boa aqui, né? Não é coisa muito boa quando você faz uma obra, o coração não fica prazeroso, né? Quando você faz o bem a alguém, e aquilo fortalece. É o que fez Abraão. Mas Deus, em Cristo Jesus, cumpriu a promessa a Abraão e chegou até nós. Nós temos as mesmas promessas, irmão, em Cristo Jesus. Temos a promessa de uma terra nova, temos a promessa de renovo, já somos salvos, porque salvos nós já somos. Temos a promessa de um dia ficar com Ele para sempre. Temos a promessa da prosperidade. Temos a promessa de ter um corpo saudável. Temos a promessa de ter uma família abençoada. Temos a promessa de sermos alegres, porque ser alegre é bom, e a Bíblia manda ser alegre. Alegrai-vos sempre. Existe 3 versículos em Colossenses 5, cada um é uma linha só. A primeira linha diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A segunda linha é um versículo, diz: e o quê? Em tudo dai graça e orai sem cessar. 3 versículos. Alegrai-vos sempre. Eu tenho que estar alegre. É difícil, né? Você está devendo. Ai, meu Deus, não falar em dívida, não, mudar de assunto. É difícil você estar com um problema de saúde e ficar alegre. É muito difícil. Mas Deus nos dá condições. Porque lá no fundo tem uma voz dizendo: eu sou o teu escudo. Tu és a menina dos meus olhos. Tu és o meu tesouro. Tu és vaso meu. E eu coloquei aí um tesouro aí dentro. Tu és templo do meu espírito. Tu és propriedade particular. Você não se pertence a você mesmo, você me pertence. Isso não, se não tivesse esses versículos, eu estava frito. Vou confessar, eu estava frito. Mas esses versículos me consolam. Eu digo: meu Deus, eu sou um comedor de farinha, pimenta, malagueta. E Deus diz que eu sou a menina dos seus olhos. Quantas falhas não tenho eu? E Deus diz: eu sou a menina dos teus olhos. Irmão, é por isso que eu aprendi a não julgar mais os outros. Eu não sei o coração da pessoa. Eu só sei de mim. Amém? E a Bíblia manda olhar para mim, olhar por vós mesmo. E nesse momento eu estou e não abro com Jeová. Está eu e ele aqui. Porque eu sei que ele me ama. E eu sei que também eu amo. Eu não amo tanto quanto ele me ama. Não amo. Eu gostaria, mas não consigo. Mas ele consegue amar por mim e por ele. Aleluia. Ele diz: eu sei que o seu amor é pequeno, mas eu vou amar por nós dois. Eu te amo porque tu és meu. Eu enviei o meu filho por você. Então se alegre. Você é propriedade do Deus Altíssimo. Ele te ama. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.